existe uma frase que diz que Deus ofende a mente para manifestar o coração. Essa frase ela se tornou muito usada, muito aplicada por vários pregadores. E é algo que tem uma realidade muito expressiva na nossa vida. Deus ofende a mente para manifestar o seu coração. Eu tenho conversado com algumas pessoas nesses dias e tenho dito para elas que as ofensas são necessárias. Que muitas vezes nós passamos por uma série de coisas na nossa vida e nós naquele momento não estamos entendendo o porquê disso. E muitas vezes nós nos posicionamos de uma forma a fechar o nosso coração, a fechar, sabe, a nossa vida para a pessoa A, B ou C. Mas eu quero te dizer, irmãos, que muitas vezes Deus está nesse negócio. Como assim, pastor? Deus está provando o seu coração, querido. É o tempo de Deus te conhecer. É o tempo de Deus caminhar contigo. É o tempo de Deus saber quem você é. E por isso que muitas vezes Deus ofende o nosso pensamento. Deus ofende a nossa mente. Deus ofende os nossos conceitos para manifestar o nosso coração, para ver quem você realmente é. Qual o seu nível de maturidade? Qual o seu nível de envolvimento ou de comprometimento com o Senhor e com a sua obra? Até que ponto você como filho está pronto a gerar o avivamento que falávamos aqui na semana passada? Sabe, irmãos, e você que vai definir, você que vai decidir se você quer responder às ofensas ou se você quer responder aos céus. Se você quer dar uma resposta para aqueles que te ofendem, se você quer provar alguma coisa a quem te ofende, se você quer mostrar alguma coisa para quem te ofende, ou se você quer mostrar alguma coisa aos céus, é você que define isso. É como aconteceu com Estevão. A Bíblia diz daquele homem que ele morreu apedrejado, irmãos, por fazer a vontade de Deus. São os mártires. São aqueles que deram a sua vida. E vou te dizer, meu irmão, para isso que o Senhor te chamou. A palavra de Deus fala em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, verso 8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Todo mundo quer poder. Todo mundo quer o Espírito Santo. Todo mundo quer se mover em sinais, em milagres. Ou eu acho, né? Pelo menos, eu quero. Todo mundo quer ser usado poderosamente por Deus, só que não acaba o texto aí. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis. A Bíblia diz, e vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Só que essa palavra, irmãos, testemunhas, ela não existe. Testemunhas é aquilo que está aqui na sua Bíblia. Mas o original, o Senhor te chama para ser um mártir. Essa palavra testemunha no original grego é martos. Martos vem da palavra mártir. O que é mártir, pastor? Alguém que dá a vida por aquilo que está crendo. Irmãos, se nós não conseguimos dar nem uma vigília de oração para Deus, quanto mais da nossa vida. Se nós não conseguimos nem ser fiéis a Deus nos princípios financeiros, quanto mais dá a vida. Se nós não conseguimos, querido, nos manter em santidade, como que nós vamos dar a nossa vida? E é isso que eu quero que você ouça mesmo. É isso que nós vamos gerar aqui nesses dias. Responsabilidade, irmãos, a resposta que nós estamos dando ao Senhor. Então é você que defende, é você que define se você quer responder às ofensas ou se você quer responder ao Pai. Deus ofende a sua mente ou os seus pensamentos para manifestar o seu coração. Até onde você pode ir, até onde você ainda se dói, até onde você ainda vive. Quanto mais o homem se dói, mais ele está vivo. Quanto mais o homem grita e urra, mais ele está vivo.
Quanto mais o homem se machuca com aquilo que acontece ao seu redor, mais ele está vivo. Que bênção, não, irmãos? Terrível. Deus te chamou a dar a sua vida pelo Evangelho. Deus fala que nós precisamos morrer para que outros possam viver. Nós precisamos morrer no sentido de renunciar à nossa vontade, renunciar ao nosso eu, irmãos, para que a vontade de Deus ela se mova em nós. Amém? Sabe, querido, não adianta você saber daquilo que Deus pode fazer. Não adianta você ter conhecimento daquilo que Deus pode fazer, sem você conhecer quem Ele é. Deixa eu falar uma coisa para você muito importante. O Senhor vem durante todo o tempo, no início da nossa caminhada, no início do nosso caminhar com Deus, Deus vem ensinando para nós e mostrando para todo mundo que Ele está conosco. Quando você vem para uma igreja como essa, quando você vem às vezes num culto doméstico, num convívio, às vezes numa evangelização numa praça, às vezes foi alguém na sua escola que apresentou a Jesus para você, e ali você o recebeu, ali você o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. Ali Ele entrou na sua vida, irmãos. Existe algo, uma intimidade, uma caminhada que inicia, que vai ter início. Existe um processo de caminhada que vai iniciar, mas até onde essa caminhada vai, irmãos, vai depender de mim e de você. E num primeiro momento, Deus vai começar a mostrar para todo mundo que Ele é com você. Deus vai começar a mostrar para todo mundo que Ele é com você. Você entendeu isso? E na sua casa, e na sua escola, e no seu trabalho, Deus vai começar a mostrar que Ele é com você. E você vai começar a falar dEle, você vai começar a dar testemunho dEle, você vai começar, sabe, a testemunhar o Senhor. Existe uma palavra em Isaías, se não me engano, que diz assim: eu sou o Deus que confirmo a palavra do meu servo. Quando você profetiza, quando você proclama, quando você fala algo em nome dEle, Ele, irmãos, começa a se mover para fazer aquilo que você profetizou se tornar uma verdade. Para quê, pastor? Para mostrar para o mundo que Ele está com você. A Bíblia fala que Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós, era um homem de carne e osso, era um pecador. Mas que ele se apresenta diante de Acabe e ele diz: segundo a minha palavra, não cai mais uma única gota d'água sobre esse lugar. Olha a autoridade, irmãos. Aí o Senhor olhou, verificou, viu que ele era profeta, viu talvez que ele estava na intimidade, que ele estava caminhando junto, e falou: vamos endossar a palavra dele. Não fui eu, Deus, que mandei ele profetizar isso, mas já que ele profetizou, o Senhor ordenou aos céus: se movam e faça cumprir aquilo que o meu servo profetizou. Irmão, você está entendendo a responsabilidade que está na tua mão? A responsabilidade que está na mão da igreja? Eu vos darei a chave do reino dos céus, e o que você, igreja, ligar na terra, eu ligo no céu, e o que você desligar na terra, eu desligo no céu. O poder da igreja, o poder da oração que nós temos falado aqui nesses dias, querido. Então Elias vai lá e ele dá a ordem, Elias vai lá e libera, proclama a palavra, ele profetiza acerca disso, e Deus então dá uma ordem aqui no céu: olha, se movam, olha, se preparem para responder aquilo que Elias está ordenando. Você está entendendo, irmãos, a importância daquilo que você está liberando com a sua boca? As sementes que você libera com os seus lábios, a respeito da sua casa, a respeito dos seus filhos, a respeito da sua igreja, aquilo que você está liberando. E a palavra vem dizendo em Isaías: eu sou Deus que confirmo a palavra dos meus servos. Eu vou zelar para fazer isso ser cumprido. E você continua na caminhada, e Deus vai mostrando para todo mundo que Ele é com você. Sabe por quê, irmãos? Porque você ainda é um menino espiritual. Você é um menino espiritual.
E Deus, entendendo que você não tem o entendimento completo acerca das coisas, não tem a maturidade que você precisa, vai escutando isso. Deus vai relevando algumas bobagens que nós fazemos. Deus vai relevando algumas besteiras que nós falamos. Deus vai relevando alguns tropeços que nós damos. Deus vai relevando, mas Ele continua mostrando aos céus e à terra e ao inferno que Ele é com você. Ele vai te perdoando, Ele vai te trazendo para perto e essa caminhada vai estreitando. Mas vai chegar um momento, irmãos, dessa caminhada, que você e eu, que nós, devemos ter alcançado um nível de maturidade tal, de saber quem é Deus, de saber o meu chamado, de saber o meu propósito, de saber o meu posicionamento como igreja, que aí Deus vai falar assim: agora nós vamos fazer diferente. Você vai mostrar ao mundo que você está comigo. Você está entendendo isso? E qual que é a diferença de eu estar com Ele e de Ele estar comigo? É a mesma coisa, pastor. É a mesma coisa? A diferença, irmãos, é quem governa. A diferença é quem está indo na frente. A diferença é quem tem a chave do carro. Vem cá, Daniel. A diferença é quem tem a chave do carro. Daniel está dirigindo, olha, ele tem a chave do carro. Fica aí, na esquerda. Aqui, né? Ele tem a chave do carro, dirige o carro aí. Eu estou no carona, pode ir, vai embora. Vamos? Esse está parecendo aqueles obreiros, irmão. Tem uns obreiros que quando vai ungir, em vez de usar óleo ungido, usa óleo de freio. E nunca mais sai do lugar, ele fica ungido e fica travado. Mas nós vamos libertar ele dessa unção hoje, amém? Virou, vai, dirige. Aqui, irmãos, ele está dirigindo, ele está conduzindo, eu só estou indo junto. Então eu sou o Senhor, né? Eu que sou mais bonito sou Deus, ele é o Daniel. E o que está acontecendo aqui, irmãos? Eu estou mostrando para todo mundo que eu estou com ele. Mas vai chegar um momento que isso vai virar, que eu é que estou na condução. E eu vou chegar aqui, eu ando mais rápido, irmão. Eu faço, dou aqui, vou aqui, dou ré. E ele vai ter que se virar, irmãos. Obrigado, Daniel. A diferença, querida, é quem tem a chave na mão. Quem tem a condução do carro. Quem está indo com quem. Você sabia que o Senhor pegou, chamou a Davi, lá do meio das malhadas. Chamou Davi e o Senhor amou a Davi. A Bíblia diz: encontrei a Davi, o meu servo, homem segundo o meu coração. Você está entendendo, irmãos? O apreço, o carinho, a expressão de Deus para com o seu filho Davi. E o Senhor pegou Davi, como Deus escolheu a mim e a você, como Deus encontrou a mim e a você, atrás de malhadas, fedendo malhadas. Atrás de um lugar, irmão, sem expressão, de um lugar sem reconhecimento, de um lugar sem recurso. Assim era Davi, irmão, desprezado, sozinho, como um filho bastardo, que a teologia afirma que ele é, afastado dos seus irmãos. Ele era aquele que levava o lixo até o monturo, que era o lugar onde ficava o resto de barro, o resto de lixo. Era aquele que não se assentava na mesa com seus irmãos. Era aquele que não era treinado como um soldado para ser um combatente, um general, mas foi, dado a eles pastorear ovelhas até o fim da sua vida. Esse era o papel, esse era o fim de um filho ilegítimo. Mas o Senhor disse: ele é filho ilegítimo para a terra. Para mim, ele é filho legítimo. Para mim, ele é filho escolhido. Então o Senhor o chama. E aí começa a caminhada. E sabe o que Deus faz? Deus pega e mostra para Golias, ó. Deus põe aquele gigante, irmão, no chão. Sabe para quê? Para que todo mundo visse que Deus era com ele. Quem derrubou o gigante? Foi Davi ou foi o Senhor? Foi o Senhor. Agora, irmãos, quem usufruiu dessa vitória? Foi Davi ou foi o Senhor? Foi Davi. A honra Davi deu a Deus.
Mas os frutos da vitória, você lembra que tinha algumas coisas? Não ia pagar mais imposto, ia casar com a bonitona lá que era filha do rei, a casa do pai não ia pagar mais imposto. Tinha uma série de coisas que foi oferecido para aquele que vencesse o gigante. Quem venceu o gigante? Deus. Através de quem? Davi. Quem recebeu quem usufruiu de todo o benefício? Davi. Por isso que nós temos que falar: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Então Deus mostrou naquela situação: eu estou com Ele. Aí todo mundo viu, Deus mostrou para os filisteus, Deus mostrou para Golias: eu estou com ele. Depois Deus mostra para Saul: eu estou com ele, Saul. Eu o escolhi, eu o ungi, ele é o próximo rei. Deus mostra para Saul e para a casa real: eu estou com ele, por isso ele vai ser o próximo rei. Depois Deus mostra para todo Israel: eu estou com ele, por isso ele vai reinar sobre todos vocês. Depois Deus pega ele, irmãos, e mostra para todas as nações. Porque Davi unificou todos os reinos ao seu redor. Davi foi aquele que pela primeira vez na história unificou todas as tribos de Israel, que até então andavam, desgarradas, desunidas. Irmãos, quando Jesus, em João capítulo 17, mais especificamente no verso 21, ele diz: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus não estava só olhando profeticamente o que a igreja dele seria hoje, essa divisão que virou, essa concorrência. Jesus conseguia enxergar isso profeticamente, porque ele diz: eu não oro somente por esses, mas eu também oro por aqueles que irão crer em mim. Então ele via os filhos, eles viam os servos, ele conseguia ver eu e você aqui nessa noite. Ele conseguia ver as denominações, a igreja, ele conseguiria ver que muitos anos para frente a igreja continuaria a ser dividida. Mas naquele momento em que ele orava isso, a igreja já era dividida. Já tinha na cultura dos hebreus ali, já tinha fariseus, saduceus, essênios, zelotes, sicários e uma série de divergências a respeito da interpretação e aplicação da lei e dos profetas. Cada um entendia e fazia o que achava que era. E o problema não está só no entendimento, talvez diferente acerca de doutrinas. O entendimento é que eles não se suportavam, eles brigavam, eles matavam uns aos outros. Por isso, irmão, que dizem que Judas, ele era um zelote, talvez até um sicário. Por isso ele era agressivo. Se você pegar Paulo, ele mesmo diz: segundo a lei eu sou fariseu. Então ele era fariseu. Se você pegar João Batista, a história defende que ele era um essênio, porque ele foi criado na doutrina no deserto. E os grupos que trabalhavam no deserto eram os essênios, que começaram a batizar nas águas, eram os essênios. Então o Senhor, quando vê isso, ele já vê uma igreja. Naquele momento, aquilo que ele, ainda que não tinham recebido a Cristo, ainda não tinha o cristianismo vigente, já era uma igreja dividida. E depois, quando a igreja em Atos dos Apóstolos começa, agora sim, já na visão de Cristo, eles começam a dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E aquilo que a gente vê hoje, irmãos, começou lá atrás. Só que voltando para Davi, eu só abri um leque, estou voltando de novo para o meu lugar. Voltando para Davi, eu quero dizer para você o seguinte: Davi foi o primeiro rei que unificou todas as tribos de Israel debaixo de um único governo, de um único reinado. E por isso que Jesus é filho de Davi. E por isso que Jesus é genealogia de Davi. Sabe por quê, irmãos? Porque ele é o rei que irá unificar novamente toda a igreja debaixo de um único governo, debaixo de um senhorio, de um único Senhor. Em todo o tempo, tudo estava acontecendo o quê? Jesus ou o Senhor mostrando para Davi: olha, eu sou contigo, Davi.
Então mostrou para Golias que Deus era com ele, Deus mostrou para Saul que era com ele, Deus mostrou para todo o povo que era com ele, Deus mostrou para todas as nações que Deus era com Davi. A própria Bíblia fala, e Deus era com ele, por causa disso ele foi conquistando territórios e territórios e territórios. Mas chega um momento de maturidade, chega um momento na caminhada que Davi fala assim, que Deus fala assim, chega Davi, agora você vai mostrar que está comigo. E sabe qual é esse momento, irmãos? Esse é o caso Betseba. Quando no momento em que ele é provado e tem que mostrar ao mundo e a ele mesmo que ele está com Deus, o que acontece, irmão? Ele cai. Você está entendendo? E é essa responsabilidade, irmãos, que nós temos que ter como igreja. Que Deus vem mostrando para nós, eu estou com ele, eu estou com ele, eu estou com ele, eu estou com ele, eu estou com ele. Mas no momento que a gente tiver que mostrar que nós estamos com Deus, nós temos que conseguir fazer isso, irmão. Nós temos que precisar aprender, se for possível, preciso, até, irmãos, a sofrer o dano. Eu quero dizer para você, irmãos, não é sempre que você perde. Às vezes as suas perdas são ganhos. Porque se você tem que perder alguma coisa, mas manter o seu caráter, a sua honra e a sua fé, eu quero dizer para você que você ganhou. Se eu perdi um emprego, se eu perdi uma venda, se eu perdi um recurso, se eu perdi um amigo, para permanecer fiel ao Senhor e para mostrar para Deus que eu estou com Ele e não abro mão, então você ganhou, irmão. Não é tudo aquilo que sai da sua vida que aparentemente parece uma perda que realmente é perda. Existem perdas que para nós são ganhos, que vão beneficiar a sua vida espiritual dali para frente. Irmão, se você desagrada a Deus, não importa quem você agrade. Não importa quem você agrade. Se você, irmãos, desagrada a Deus, se você é infiel para com Deus em qualquer princípio, em qualquer atitude, em qualquer palavra, não importa quem você está agradando. Às vezes para agradar um amigo, às vezes para agradar um colega, às vezes para agradar um parente, às vezes para agradar um namorado, para agradar até a esposa, às vezes para agradar qualquer coisa, irmãos. Nós retrocedemos um pouco. E nós mostramos para Deus que naquele momento nós não estamos com Ele. E eu quero dizer para você, irmãos, se você desagrada a Deus, não importa quem você está agradando. E todo esse avivamento responsável vai começar, irmãos, nas casas, vai começar nas famílias. Nós tivemos lá com Marquinhos ontem, irmão, que tempo precioso com os homens, que tempo precioso. Como Deus, irmãos, foi fiel para conosco, como Deus, sabe, Ele nos surpreende. Pensa numa casa repleta, lotada, cheia de homens, sedentos por receber algo de Deus, sedentos por restauração, sedentos por um compromisso. Palavras de vida foram liberadas ali, e naquele momento já começaram a surtir efeito. Eu escrevi esses dias lá, para um dos meus grupos, dizendo, olha, a nossa casa, a nossa família, é o nosso primeiro, é o nosso maior e o nosso mais importante ministério. A minha família, irmãos, é o meu primeiro, o mais importante e o maior de todos os meus ministérios. Sabe por quê, irmãos? Porque se eu falhar na minha casa, não importa onde eu vou ter êxito. Se eu falhar na minha casa, irmão, se eu falhar no meu casamento, se eu falhar com meus filhos, não importa onde eu vou acertar, irmãos. Não importa em que vida profissional, não importa qual é a empresa, não importa a quantidade de recurso, não importa o tamanho da minha igreja, não importa para quantas pessoas eu prego, para onde que eu viajo, os livros que eu escrevo, não importa nada. Se eu, irmãos, não tiver êxito aqui,
no primeiro, maior e mais importante ministério e missão que Deus me confiou, não me importa acertar em nada, em coisa nenhuma. Porque, irmãos, o princípio de tudo está quebrado. Então os homens estavam ali clamando por restauração. Eu falei restauração, irmãos. Essa é a igreja que nós estamos clamando pela restauração de todas as coisas. Restaurar, irmãos, não é reformar. Qual a diferença de restaurar e reformar? Quando eu reformo, eu faço um remendo. Não é isso? Quando eu reformo, eu faço um remendo. Se eu tenho uma casa assim, eu quero reformar, eu quero diminuir um quarto. Então aquela casa não tem mais o projeto original. Falta um quarto agora. Não, na verdade eu quero aumentar mais 2 quartos. Então aquela casa se tornou maior agora. Só que ela não tem o projeto original. Reformar, irmãos, é fazer um remendo. Restaurar é você voltar à origem. Por isso que a igreja está sendo restaurada, porque ela precisa voltar à sua origem. Você pega um carro que vai ser restaurado, então você pega aí um carro antigo, um Opala, sei lá, um carro desses aí, você quer restaurar. Quanto mais idêntico, quanto mais original ele for ao seu ano de fabricação, mais valioso ele é. Por quê? Porque ele é original. E restaurar, um restaurador pega algo e traz aquela coisa a voltar a ser o mais próximo do original. Por isso a igreja tem que voltar à sua origem. Tem que voltar ao início da simplicidade onde tudo começou. As respostas a Deus. Num evangelho, irmão, simples, num evangelho verdadeiro. E é isso que nós estamos falando aqui esse dia. Foi isso que nós falamos aqui no domingo passado, quando começamos essa ministração. Quando nós falávamos, irmãos, do odre. Que não basta somente o odre ser novo. Não se põe vinho novo em odre velho. Você precisaria ter um odre novo também. Mas não basta só odre novo, irmãos. O odre precisa estar vazio. Aquilo que Deus está derramando sobre a sua igreja, sobre a sua casa, sobre o seu coração, sobre o seu entendimento, irmãos, você tem que se esvaziar do antigo. Não adianta também botar vinho novo em cima de vinho velho, ainda que o odre seja novo. Ele precisa ser esvaziado do antigo para receber o novo. É como aquela mente, lembra? Que precisa ser formatada, formatou o computador, ele voltou novo. Ele foi restaurado, ele voltou à sua configuração original. Assim precisa, irmãos. Para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Davi não conseguiu, mas eu quero dizer para você, irmão, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. A palavra de Deus diz que ele tomou a Moisés. E ele tomou a Moisés e colocou a Moisés no palácio real, no palácio de Faraó. E ali ele começou a abençoar Moisés. E ali começou a abençoar Moisés. E Moisés foi chamado de filho da filha de Faraó. E Moisés foi para batalhas. E Moisés venceu reinos. E Moisés voltou com toda a autoridade. E o Senhor foi mostrando para Faraó que Deus era com ele, com Moisés. Depois Moisés vai e foge. Deus põe ele para correr de lá, ele vai para o deserto. Chega lá no deserto, ele vai conhecer uma família e Deus vai mostrar para aquela família que Deus era com ele. Depois Deus fala, vai lá Moisés, volta e fala para Faraó liberar o povo. E ele diz, mas Deus, o que eu vou falar para Faraó? E Deus falou, diga que o eu sou te enviou. Ou seja, diga que o eu sou é contigo. Deus estava mostrando que Deus era com ele. Aí ele vai lá, tem todas aquelas pragas, liberta o povo, vem com todo o povo. Deus mostra para todo o povo. Lembra naquela rebelião?
as rebeliões que tiveram, que o Senhor interviu a favor de Moisés. O Senhor chegou a abrir o chão. O Senhor chegou a rasgar a terra e a engolir os homens em favor do seu filho Moisés. O Senhor chegou a dizer: olha, Arão, você é da mesma família, você também, Miriam, mas com o meu amigo Moisés, eu estou com ele e falo com ele face a face. Ah, Deus, você está entendendo o que é intimidade? E ainda assim, irmãos, Deus foi abençoando, mas chegou um momento em que Deus parou de mimar a Moisés. Chegou um momento que Deus parou de tolerar algumas aberrações na vida de Moisés. E esse momento chega hoje para mim e para você. Aonde Deus, querido, não vai passar anos e anos e anos limpando a nossa sujeira, irmãos. Aonde Deus não vai passar anos e anos e anos, irmãos, se movendo em torno da gente. Quando nós não temos compromisso, não queremos crescer, não queremos amadurecer. Quando a gente insiste em ser menino. Quando a gente bate o pé para querer ser menino. Não, querido. Não. Sabe, não há problema nenhum se o Davi aqui do Bruno fazer um xixi na camisa dele. Ele está aqui, ó, com o Davizinho. Davi está bonitão, irmão, vocês estão vendo, né? A bochecha cada vez maior, umas biloconas azul. E o Brunão está lá, e de repente o Davi, irmãos, tem quantos meses o Davi? 3 meses. O Davi faz um xixi, esquenta a barriga do pai. Poxa, fez xixi em mim. Ah, que legal, que engraçado, né? Que bonito. Tira até foto, põe no Facebook, olha o xixi do Davi. Agora, irmão, se eu tiver com meu filho de 5 anos, de 6 no colo, e ele fazer um xixi em mim, eu vou ficar meio achando que tem algum problema, irmão. Vou ficar meio nervoso. Agora, irmão, se eu tiver um filho de 17, 18 anos, eu estiver lá no jardim molhando a planta, ele vier lá e fazer um xixi no meu pé, eu estou ensinando para você igual parábola, igual Jesus ensinava, para você entender o que eu estou falando. Aí, irmão, a coisa vai ficar feia. Porque, irmãos, passou a ser o quê? Uma falta de respeito. Irmãos, eu estou falando isso para você entender o que é a caminhada de um pai, que é o Senhor conosco que somos filhos. Nós vamos caminhando e Deus vai tolerando as nossas bobeiras. Deus vai tolerando nossos erros, porque no início da caminhada não interessa a sua idade física, se você tem 40, 50, 60 anos. Todos nós começamos como bebês espirituais, mas precisamos crescer. Então, enquanto somos bebê, querido, a gente vai e enche a fralda. Enche a fralda de totô. É aquele fedor danado, alguém vai lá e troca a fralda, ainda acha bonito. Mas tem gente, irmãos, que já tem 15 anos aí, 16 anos na fé, 18 anos, ainda está enchendo a fralda de cocô, irmão. Por que eu estou falando isso para você? Isso é muito sério, irmão. Chega um momento que Deus fala assim: olha, vamos mudar um pouco o nosso relacionamento. Eu vou parar de me mobilizar para mostrar que eu estou com você, e eu quero que você, filho, se mobilize para mostrar que você está comigo. Aí quando Moisés chegou lá, irmãos, o Senhor falou assim para ele: essa pedra representa Jesus, é o meu filho, conversa com ele, fala com a pedra, e ela vai dar água de beber a você, aos seus animais e a todos os seus filhos. E Moisés vai lá irado, irmãos, pega o cajado e manda na pedra. Pega o cajado a segunda vez e manda na pedra. Ele rebentou, ele espancou a rocha, ele feriu o Cristo. E sabe o que Deus falou para ele? Por causa disso, perdeste a sua condição de entrar na terra que mana leite e mel. Eu estou falando alguma coisa para você, irmãos, real. Sabe por quê, querido? Escuta aqui. A Bíblia diz assim: a quem muito é dado, muito será cobrado.
A quem muito Deus dá, a quem muito Deus se revela, a quem é amigo íntimo, irmãos, não pode errar como outros estão errando. Não pode falhar, Natan, como no início da caminhada. Por quê? Porque você vai ser cobrado de uma forma diferente. A quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Então você sabe, irmãos, em que nível de entendimento, de fé que você caminha. E se Deus tem te dado, tem te honrado, tem te direcionado, ei, te alinha, filho, te posiciona. Porque o tempo de você mostrar que você está com Ele, já está em vigência. O Senhor falou para ele: não, você é meu amigo, com você eu falo face a face. Eu mostrei para você, para Faraó, eu mostrei você para os egípcios, eu mostrei você para Israel, eu mostrei você para o mundo, Moisés. Mas chega um momento que eu não posso amparar todas as suas loucuras. Você tem que ter juízo, e por causa disso, ainda eu te amando, não entrarás na terra. E assim foi dito, e assim foi estabelecido. E por causa disso, irmãos, ele não entrou na terra. A mesma coisa foi com Davi, quando ele está no caso Betseba, diante daquela situação, em que agora ele tinha que mostrar os principados, tinha que mostrar o inferno, tinha que mostrar os anjos, que ele era com Deus. Ele cai. E quando ele cai, sabe qual é a conversa de Deus com ele? Deus mandou Natan, o profeta, e Natan perguntou assim para ele: Davi, tu é amado de Deus. Davi, tu é o preferido de Deus. Ai, mano, eu não posso ouvir um negócio desse, não. Davi, cara, tu é a menina dos olhos de Deus. Davi, tu é o cara que o Senhor olha e diz: encontrei Davi, meu servo. Davi, tu é o cara que Deus pode olhar para você e que Deus, ele suspira na tua adoração. Como é que tu me faz uma coisa dessa, Davi? Como é que tu erra desse jeito, Davi? Irmãos, essa é a palavra de Natan, expressando o sentimento do próprio Deus. Deus manda dizer para você, o teu pai manda te dizer: se você quisesse todas as mulheres desse reino, que não fosse essa, Ele te daria. Se era comida que você quisesse, Ele te daria. Se é glória que você quisesse, Ele te daria. Se é mais conquistas, se é mais vida, se é mais vitórias, Ele te daria. Mas por que, Davi? Por que você não conversou com Ele, não falou com Ele? Por que você não conseguiu mostrar ao mundo que você é com Ele? Por causa disso, aí, irmãos, abriu uma porta sobre a vida dele. E você sabe o que foi liberado para a família de Davi. Eu quero dizer para você, irmãos, que é chegado o tempo. Que é chegado o tempo de nós mostrarmos ao Senhor que nós estamos com Ele. Que nós estamos com Ele. Querido, para de atrasar o que Deus está fazendo nessa terra, irmão. Essa é a palavra para mim e para você. Eu quero te dizer que tudo aquilo que eu ministro para você, Deus ministrou antes comigo. Lembra que nós terminamos a palavra de semana passada dizendo que a salvação não é o fim, salvação é o início das coisas. Você se lembra disso? Deixa eu falar uma coisa para você. Todas as vezes que nós chegamos diante do Senhor, não adianta você falar que você é diferente, irmão, porque eu não acredito, porque nós não somos diferentes. Em 90%, 92%, 95%, 99% da nossa oração é ou pedindo duas coisas: ou pedindo a Deus algum benefício, alguma bênção, alguma concessão, ou pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. E essa é uma igreja menina. Essa é uma igreja, irmãos, menina. Uma igreja não posicionada, uma igreja que não estabelece a vontade e o reino de Deus na terra.
Todas as vezes que nós nos colocamos, irmãos, 90% delas, ou é para pedir alguma coisa, algum benefício, algo que precisamos, ou na outra extremidade está Deus, caí de novo, pequei de novo, falhei de novo, errei de novo, larguei de novo o que o Senhor me deu. Nós precisamos, irmãos, parar de pedir perdão. E para parar de pedir perdão, nós precisamos parar de pecar e passar a pedir propósito. É parar de pedir perdão e pedir a Deus que nos introduza na sua vontade. E pedir a Deus, irmãos, que nos coloque posicionados no seu propósito. A nossa oração tem que mudar, irmãos. A nossa oração, irmãos, em cada sala de oração, em cada lugar que nós nos reunimos para adorar o Senhor, tem que mudar. Nós precisamos deixar um pouco essas coisas e começar a pedir: Deus, me introduza no meu propósito, me introduza no meu chamado. Quando o Senhor, Ele escolheu Eliseu, Ele pegou Elias e falou assim: Elias, vai na casa de Safate, em Abel meu lar, e unge Eliseu, profeta no seu lugar. E quando, irmãos, Elias vem, Eliseu está lá arando a sua terra com as suas juntas de boi. Ele está com seu carro de boi e vem para cá e vem para lá. Ele tinha bois, ele tinha terra. Mas diz a palavra, querido, que o profeta chega. E quando Elias chegou, Elias lançou sobre ele a capa. Esse era o entendimento, ele já sabia. Sabe o que é isso? Essa era a unção. Ele tinha sido ungido a partir daquele momento. Ele tinha sido escolhido para ser o sucessor de Elias. E diz, você abre seu texto, depois você vai ver. Não, eu vou abrir agora. Depois você fala que eu não li a Bíblia. 1 Reis 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de boi e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Irmãos, olha aqui. Eliseu deixou os bois e correu. Diga, correu. Correu atrás de Elias. Ele correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo, despedir do meu pai e da minha mãe. Ele disse, então irei contigo. O que Elias falou? Vai e volte depressa, porque já sabe o que eu fiz contigo. Querido, olha para cá em nome de Jesus. Para de atrasar a obra de Deus nessa terra, irmão. Para de ficar pensando muita coisa enquanto o Senhor já lançou a capa sobre ti. Para de ficar calculando, de ficar pensando, de ficar orando, de ficar pestanejando. E age, irmão. Age, querido, em nome de Jesus. Para de atrasar o propósito de Deus. Elias chegou lá, achou Eliseu. Vem cá, meu filho. Saiu debaixo da capa, ele já começou a tirar a sua roupa, a sua bota, e falou, vamos embora. Aí quando ele estava indo, ele falou assim, eu posso pelo menos só dar um beijo no meu pai e na minha mãe, só despedir dele, dizer para eles agora que eu sou um profeta, dizer para eles agora que eu sou eleito do Deus vivo, que eu estou integrado no projeto da redenção, da restauração. E Elias falou, vai, mas vai depressa, porque você já sabe o que te aconteceu. E disse que ele foi, irmãos, e voltou depressa. Por que, querido, que a gente não responde, que a gente pensa, que a gente, sabe, fica dando tantas desculpas acerca de servir ao Senhor,
de obedecer aquilo que Deus nos mandou fazer. Aí ele foi lá, beijou, e quando ele está voltando, diz assim: Eliseu voltou, apanhou a sua aparelho, os bois, e os matou, queimou o equipamento, ele queimou o equipamento para cozinhar a carne, e deu ao povo, eles comeram, depois partiu Elias, e se tornou seu auxiliar. Aí quando ele já estava indo, ele falou: não, peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Por que, irmãos, que eu começo uma coisa e paro todo dia? Por que eu falo que dessa vez eu vou até o fim e paro? Por que eu falo dessa vez eu vou fazer isso aqui crescer, eu vou fazer isso aqui debaixo da direção de Deus, isso aqui vai dar fruto e paro? Porque nós não temos, irmãos, convicção naquele que nos chamou e na unção que está sobre nós. O dia que você saber, irmãos, quem é que te chamou e a unção que repousa sobre ti, você não vai parar mais, querido. Você não vai ficar mais questionando, pensando e gesticulando e fazendo uma série de planos. Você vai somente obedecer a voz de Deus e se submeter ao seu chamado. Sabe o que ele fez? Ele pegou ali os seus carros de boi e queimou. Os carros de boi eram de madeiras, então ele foi pegando, quebrando, serrando, queimou. Pegou os bois que ele tinha e assou e fez um churrasco. Sabe para quê, irmãos? Para que lá na frente, se tivesse difícil o ministério, se tivesse difícil a sua chamada, se caminhar com Deus fosse menos interessante do que ser um empresário, ele falasse: eu vou voltar lá, porque meus bois estão lá, minha terra está lá. Sabe quando teve fome? Lembra quando teve fome na terra? E lembra que esse mesmo homem aqui teve que ser sustentado por viúva. Você lembra disso? Aí ele ia voltar: não, peraí, eu tenho meu pé de meia lá. Quando ele foi chamado, irmãos, ele acabou com tudo para falar: eu não vou voltar mais atrás, eu não vou retroceder, eu vou dar uma resposta ao avivamento. Eu vou gerar responsavelmente aquilo que Deus está me dando. Querido, Deus lança a capa sobre ti, dê uma resposta para Ele hoje. Para de atrasar aquilo que Deus está fazendo. Para de atrasar aquilo que Deus está fazendo. Amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus.